Vamos lá então, olha só. Eu queria falar um pouco sobre as provas, né? Como se preparar. Por que é diferente a preparação para um vestibular, que eu costumo chamar de tradicional, porque são vestibulares mais antigos, né, se comparados com o Enem, tá? É interessante porque muitos professores, eles insistem numa ideia que é parcialmente verdadeira. Qual é a ideia? Nos últimos anos, o Enem vem se tornando cada vez mais conteudista. Em parte, isso é verdadeiro. Agora, por que os professores, em grande parte, batem nesta tecla? Porque o material que eles têm em mãos, a apostila do cursinho, qualquer que seja o cursinho, o livro didático, eu não conheço nenhuma exceção. Eu conheço material do Bernoulli de Minas, do Dom Bosco do Mato Grosso, do Positivo do Paraná, conheço material do SAS, né, lá do Ceará, do Farias Brito, lá do Ceará, do Pitágoras de Minas Gerais e os materiais aqui de São Paulo, óbvio, do Etapa, do Objetivo, do Ângulo, do Coque, do Poliedro, do Exag, ok? E conheço algumas plataformas virtuais, né? Tive acesso ano passado à plataforma do Descomplica, e se você acessa uma plataforma parecida com essa do Descomplica, do Estratégia, do Stod, tá? Você tem planos diferentes, plano FUVEST, plano... e tem plano para o Enem. Agora, quando você abre o plano para o Enem, o conteúdo que tem ali, ele é o mesmo conteúdo de qualquer outra aula. A aula é a mesma. Então, o professor, ele defende essa ideia de que o Enem vai se tornando, foi se tornando mais conteudista. Por quê? Porque o material que ele tem em mãos é conteudista. E é verdade, o material que o aluno dele tem em mãos é conteudista. O livro didático, ele é conteudista. Há 15 anos, eu dei aula num colégio particular, que é o Colégio Rio Branco, em São Paulo, e eles adotaram por um período uma coleção no Ensino Fundamental 2, né? E eu peguei uma turminha de 9º ano para fechar a minha grade horária, né? Eu trabalhava no ensino médio, e para fechar minha grade horária eu peguei um 9º ano, não é muito a minha praia, mas naquele momento eles adotavam uma coleção de história temática. Então, na apostila, era uma coisa muito diferente, é uma raridade, é uma exceção. Todo livro, seja ele no Fundamental 2, seja ele no ensino médio, né, começa assim, pré-história, ok? Tenta imaginar a sua matéria. Tenta imaginar a matéria de biologia, de matemática, de física, né? E talvez você se lembre um pouquinho do que eu estou falando, tá? Pré-história. Aí depois, quando começa a história, vem a Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, os fenícios. Depois vem a Grécia, depois vem Roma, né? Depois a Idade Média, feudalismo, islamismo. Qualquer apostila de cursinho vai nessa ordem. Geralmente o cursinho não fala de pré-história, não dá tempo. Tem cursinho que não fala de Egito, Mesopotâmia, não dá tempo. Começa com Grécia, aí varia um pouquinho, mas a sequência é a sequência cronológica, é a sequência baseada no conteúdo. Toda apostila de cursinho tem Grécia, toda apostila de cursinho depois, logo depois tem Roma. Toda apostila de cursinho logo depois tem feudalismo, islamismo, toda, sem exceção. 90% ou 95% dos livros didáticos, tirando aquela exceção que eu citei ali no Colégio Rio Branco, né, história temática, segue o conteúdo. Naquele ano, quando eu peguei a apostila no Colégio Rio Branco, eu achei muito interessante, mas ela era muito difícil de trabalhar. Né? Por quê? Porque eu não estava acostumado, certo? Capítulo número 1, o trabalho. Onde? Sei lá, o trabalho na Grécia, o trabalho na Idade Média, o trabalho na Idade Moderna. O primeiro capítulo não era conteudista, não era cronológico, ele era temático, ok? Essa é uma grande diferença. E o Enem, ele pensa mais ou menos por aí. Das ciências humanas, ele pensa mais ou menos por aí. Eu vou te explicar. Então, eu não conheço uma apostila de ciências humanas, uma apostila de história, né, na qual a primeira aula seja competência 1, habilidade 1.
e a segunda aula, competência 1 e habilidade 2. No caso das ciências humanas, né, nós temos 6 áreas de competência e 5 habilidades em cada uma delas, totalizando 30 habilidades, ok? E me parece que em todas as áreas do conhecimento são 30 habilidades, né? A divisão é um pouquinho diferente, mas em todas você tem um conjunto de habilidades, ok? Ah, mas e o conteúdo? Então, é diferente. Então eu vou contar algumas coisas, alguns exemplos para vocês. O primeiro eu já falei. Eu conheço essas apostilas que eu citei agora há pouco e, de uma forma geral, elas são conteudistas. Há uma exceção, que foi a livro. Eu não lembro o título da coleção, eu não lembro os autores. Eu trabalhei com essa coleção num 9º ano, um único ano, foi meu último ano no Colégio Rio Branco, em 2008, foi meu último ano lá. Tá? E é isso. Mas existem exceções. Quanto isso representa? 1%, 2% em nível de Brasil? E no cursinho tem exceção? Não conheço, nunca vi. Então veja, além desse exemplo, além dessa realidade, eu vou te contar outras 3 realidades. Tá? A primeira, eu escrevi um e-book, eu acho que foi em 2016, que se chama As Ciências Humanas no Enem, onde eu faço uma análise exatamente nesse sentido. Como é que a prova do Enem ela é formatada na área de ciências humanas, que é a minha área. Como é que ela é pensada? Para isso, naquele momento, eu baixei um documento, né, do MEC, um PDF, que é livre. O de humanas eu tenho, das outras áreas eu não tenho. É um documento que tem lá, sei lá, umas 150 páginas, eu não lembro exatamente. E aí eu li, entendi, estudei, reli, olhei para as provas, né, que eu acompanhava, que eu continuo acompanhando. E a partir daí eu tentei simplificar e escrevi esse e-book, As Ciências Humanas no Enem. Então, se você é professor de matemática, de linguagens, natureza, né, ele não serve diretamente para você. Ele serviria em que sentido? Deixa eu perceber o espírito da coisa, né, a essência da coisa na humanas, mesmo não sendo a sua praia, se você não for da área de humanas, tá? Para eu tentar fazer um link, né, para eu tentar vincular com a minha área. Então você poderia pensar assim, se você quiser o e-book, tem um link aqui embaixo do vídeo, né, para você acessar o e-book, ok? Então, essa é a primeira coisa. Segundo exemplo, em 2017, eu recebi uma ligação lá de Brasília, né, de um funcionário, né, do MEC, do INEP, que é responsável pela elaboração do Enem, me convidando para elaborar uma questão. Na verdade, eles chamam de itens, né? Há um grande banco de itens feitos ao longo do tempo, com colaborações diferentes, e eu fui convidado para colaborar. E aí, a pessoa se apresentou, né? Falou um pouco que já conhecia o meu trabalho por indicação, conversamos um pouco, e ela disse o seguinte: antes de você, falando para mim, antes de você mandar alguns itens para nós, eu gostaria de fazer uma experiência, eu gostaria que você mandasse um item apenas, uma questão, né? E depois eu te peço as demais. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema, etc e tal, para ali, papo vai, papo vem, 15 minutos conversando. Mas, para finalizar essa conversa, vocês acham que eu perguntei para ele se a questão era de história geral ou de história do Brasil? Se a questão era de Grécia ou era sobre o Vargas? Eu não precisei perguntar. Ele me disse assim: então, professor, nessa primeira questão que você enviará, nós estamos pedindo para você elaborar, né, um item que exija do aluno, que cobre do futuro candidato, a capacidade, ou melhor, a habilidade número 14 combinada com a habilidade número 26. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então eu vou elaborar uma questão que cobre do futuro candidato, cobre do estudante, do aluno, essas duas habilidades combinadas na mesma questão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau. Bom, aí eu
Terminada a ligação, eu peguei o meu computador, peguei a lista de habilidades, porque eu não sei de cor e não é necessário, ninguém sabe de cor. Olhei a habilidade 14, olhei a habilidade 26, comecei a imaginar como é que eu mesclaria as duas, falei, beleza, já entendi mais ou menos o que eu tenho que cobrar do candidato. Ok, agora eu posso fazer a questão. Qual é o tema da questão? Qual é o conteúdo da questão? A resposta é, tanto faz. Eu poderia elaborar uma questão sobre Grécia? Sim. E sobre Roma? Sim. Pode ser uma questão sobre o absolutismo? Sim. Pode ser Vargas? Pode ser Brasil? Sim. O conteúdo é secundário. Haverá um conteúdo? Claro, haverá um conteúdo. Então, Grécia, Roma, Vargas é um conteúdo tradicional. Está em qualquer livro, está em qualquer apostila. Mas eles não pediram para que eu elaborasse uma pergunta sobre a Era Vargas. Eu não decidi elaborar uma pergunta sobre o Vargas. Eu escolhi um conteúdo e o meu foco não era no conteúdo, o meu foco era entender como é que eu pegava aquele conteúdo, né, e cobrava do candidato a habilidade 14 mesclada com a habilidade 26. Você está entendendo? É assim que a prova do Enem é elaborada. Porém, todas as questões têm ali um conteúdo, é a coisa mais óbvia do mundo. Não existe questão sem conteúdo. O que você encontra na internet, no guia do estudante, no site de qualquer cursinho, é que o cara vai lá, ele olha para as perguntas que tem a cara da história, porque muitas são interdisciplinares, e se a minha pergunta, se eu tivesse escolhido uma pergunta, o tema que eu usei foi Grécia, ele computaria a história antiga, uma, certo? Ele não computa habilidade 14, uma, né? Ele teria feito a lista que ele apresenta na internet, que os cursinhos apresentam, que portais como o Guia do Estudante apresentam, é uma lista tradicional, ok? E provavelmente na sua matéria é igual, certo? Tá? Quando você prepara, quando nós aqui na mentoria preparamos o nosso aluno, né, para estudar para um vestibular tradicional, que não é o Enem, ele vai aprender o conteúdo, foca no conteúdo e não nas habilidades. Todo esse aprendizado permite que ele possa fazer uma boa prova no Enem? Sim, permite. Mesmo porque nenhum concorrente dele está aprendendo habilidades e competências. Porque é o que falei lá atrás, que os cursinhos não ensinam assim, que as escolas não ensinam assim, raras exceções. Certo? Então, acaba ficando confortável, né? Não daria para a gente fazer o inverso. Não daria para você focar todo um estudo no Enem a partir de competências e habilidades e depois dizer para o cara, não, você consegue fazer qualquer outra prova. Aí é mais complicado. É quase impossível. Beleza? Bom, sabendo disso, tendo essa consciência, tendo essa visão, em 2020, em julho de 2020, um cursinho de São Paulo, né, me contratou porque eles queriam montar a sua versão online totalmente focada no Enem. E aí eu conversei com o mantenedor, com o dono do cursinho, coloquei essa minha visão para ele, mostrei o meu e-book para ele, ele falou, vamos fazer assim, vamos arriscar, eu não entendo nada disso, né, ele tem uma ideia geral, ele não é professor, né, o dono do cursinho, ele é um capitalista, né, é um capitalista da área de educação. Então vamos. Então a minha função qual era? Convidar professores, né, e montar toda a estrutura de aulas, né? E tinha gente que ia trabalhar com a tecnologia e tinha gente que ia trabalhar no processo de divulgação, de marketing, de promoção. Então eram 3 equipes que trabalhariam. E o nosso trabalho durou apenas um mês. Por quê? Porque ele viu o volume de grana que era necessário. Ele falou, cara, não vai dar, não vai rolar, né? E não deu certo. Então abortou o projeto. Tá? Só que nesse mês eu convidei os professores, montei a equipe, né? E nessa equipe tinham 3 professores de matemática que não se conheciam, né? Todos foram convidados por mim, eu conhecia o trabalho dos 3, tá? Mas eles não se conheciam. Quando o projeto foi abortado, eu cheguei para os 3 e falei o seguinte, olha, matemática tem 45 questões no Enem. Se não tiver peso, né, o exemplo que eu dei na aula anterior
né? Medicina na Federal de Minas é peso 1 para tudo, e em várias federais, né? Cursos diferentes, curso de arquitetura, curso de engenharia, varia de uma federal para outra e varia de um curso para outro, ok? Eu usei o exemplo de medicina na Federal de Minas, peso 1 para tudo, e arquitetura, pelo menos 3 anos atrás, a arquitetura era diferente. Eu trabalhei com uma aluna, né, em Mogi das Cruzes, que queria arquitetura, entrou em arquitetura na Federal de Minas, ela mora em Belo Horizonte hoje, e tinha pesos diferentes, né? A humanidades tinha um peso maior do que natureza, por exemplo. E tá tudo bem, ok? Então ela foi pesquisar, né? Mas para montar o planejamento de estudo dela, nós levamos isso em consideração. Ela precisava de menos física, ela precisava de mais história, certo? Porque no curso dela, na Federal de Minas, ela queria morar em Belo Horizonte, né? Por quê? Porque ela tinha uma irmã que já morava lá, tá? E tinha essa questão. Então, independentemente dos pesos, matemática, se eu pensar, né, de uma forma básica, matemática, eu comentei com vocês, tem um peso maior. E eu falei para eles, é assim que funciona. Vamos montar um curso de matemática a partir de competências e habilidades? Eu não conheço, não existe. E eu convenci os 3 professores a pensar sobre isso, né? A começar a estudar isso, e eles montaram um curso, certo? Então nós temos um curso de matemática, eu era o coordenador, não entendo nada de matemática, minha pior matéria sempre foi, né? Eu entendo um pouco de Enem, eu entendo um pouco de vestibular, né? Eu tenho alguma experiência com isso, tá? E a gente fazia uma reunião por semana, né, online, Zoom, e eles ficaram 2 meses olhando provas de anos anteriores, 3 anos, né, 4 anos no máximo, tentando entender aquilo que eu já tinha tentado explicar para eles. Montaram um esqueleto para as aulas, né, dividiram entre eles as aulas, tá? E eles gravaram 45 aulas, 15 aulas cada um. E nós fizemos esse curso, ele ficou pronto no final de novembro, acho que, se eu não me engano, a gente lançou o curso dia 1º de dezembro de 2020. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, né? Se você quiser acessar o curso, né? Comprar o curso custa R$ 97. Eu acho muito barato. Eu acho muito barato. Ah, ele todo gravado, são 45 aulas gravadas. E hoje em dia a gente está discutindo se a gente retoma isso aí, melhora. Para eles foi uma experiência muito diferente, uma experiência no começo esquisita, né? Tanto as primeiras aulas elas saem um pouco mais travadas, né? Depois eles têm uma desenvoltura maior. Mas de qualquer maneira é um curso muito diferente, né? Matemática pro Enem, né? A gente criou uma marca, compramos um domínio chamado Enem ao Cubo, né? Então, quem quiser, tem o link aqui embaixo, tá certo? Então vejam, eu tenho o meu e-book, eu tenho o contato para elaborar o item, eu tenho esse exemplo de matemática, e tudo isso serve para quê? Tudo isso serve para a nossa próxima aula. Na verdade, eu estou fazendo essa aula aqui que não estava no planejamento, né? Não estava na minha ideia. Eu comentei com vocês, né, na aula passada, exatamente porque ela tem a ver com o planejamento. Como é que você orienta, né, o aluno? Como é que você esclarece isso para ele? É necessário ter sensibilidade, é necessário ter um certo cuidado, né, para não bater o desespero no aluno. Caraca, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho que estudar, então eu tenho que estudar matemática em dobro, física em dobro, física para o Enem, física tradicional, história para o Enem, história tradicional, e vai dar um desespero no aluno, né? E é claro que a nossa intenção não é essa, tá? O estudo, ele tende a ser ainda da forma tradicional, a não ser que o aluno tenha muita clareza. É o Enem, é tudo que eu quero, é o Enem. Até eu vou fazer uma outra aí, mas puta, é o Enem, certo? Essa garota lá de Mogi das Cruzes que eu citei, ela fez USP, ela fez FUVEST. Mas quando eu perguntei para ela, e aí, você estuda de que maneira a matemática? Você estuda para o Enem ou você estuda para a FUVEST? Eu estudo para o Enem. Eu não tinha o curso naquela época, né? Um curso de matemática, tá? Mas, de qualquer maneira,
Por quê? Porque ela queria ir lá morar em Belo Horizonte. Ela queria fazer Federal de Minas. Acho que ela está no terceiro ano. Né? 18, 19, 20, acho que está indo para o quarto ano, 21, de arquitetura. Ok? Então, essa aula acaba sendo uma aula extra, mas ela é importante, né? Ela faz com que você pense mais alguma coisa, né? Faz com que, no mínimo, você fique alerta, fique atento, né? Na medida em que você começa a organizar, junto com o estudante, o planejamento dele. Tá legal? As aulas dele, a agenda dele. Tá bom? Então, eu vou ficar por aqui, tá? Até a próxima aula, que é a aula da agenda.